Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lições Gigantes. Hoje nós temos um convidado aqui, Bruno, especialíssimo, que é um dos maiores especialistas no sistema Toyota de produção do Brasil, Paulo Guinato. O Paulo tem uma trajetória incrível, que vocês vão ver, com a vivência no Japão, aplicando e ensinando o sistema Toyota em empresas de diferentes setores do mundo todo, sempre com foco no que é a essência do Lean, respeito pelas pessoas e melhoria contínua. Nós vamos mergulhar juntos nesse universo hoje para entender como essa filosofia que muda empresas, transforma organizações e também a vida de líderes e equipes é muito interessante. Fiquei assim impressionado com sua palestra ontem, Paulo, lá no Fórum Nacional Lean, né? Muito legal. E é uma honra tê-lo aqui conosco. Uma honra. Eduardo Sam e a audiência que nos acompanha, muitíssimo obrigado. A honra é minha, a satisfação é minha, a honra é minha de estar sendo recebido no teu espaço, na tua casa e aqui na Gomes de Matos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e tomara que, de fato, esse nosso bate-papo interesse à tua audiência. Com Fico feliz. certeza, porque o nosso empreendedor, o nosso cliente, quem nos ouve no nosso podcast, ele está muito interessado em como desenvolver suas organizações. Perfeito. Então, a gente, na Gomes de Matos, a gente sempre trabalha, Paulo, para elevar o patamar de desempenho e resultados. E por esse sistema Toyota de produção, que nós conversamos ontem e temos as mesmas origens na qualidade, com certeza nós já desenvolvemos muitas empresas no Brasil e no mundo com esse modelo. É verdade. Então, Paulo, para começar, eu queria voltar um pouco na sua trajetória, né? Como foi o seu primeiro contato com o sistema Toyota de produção e o que mais te marcou nessa vivência, com esse contato com essa cultura japonesa? Fantástico, Eduardo Sam. Eu vou ser repetitivo, você me desculpe, porque Não, por você favor. ouviu um pouquinho, né, disso ontem, na ocasião do Fórum Nacional de Lean. Eu conduzi uma palestra sobre o sistema atual de produção, os dois pilares, enfim, just in time e automação. E tive a chance de resgatar um pouquinho, né, da minha jornada e lembrar a quem ontem nos assistiu, e esse é o que eu agora faço referência, desse meu primeiro contato há uns 32 anos atrás. Eu voltei para a academia, eu queria me especializar, mas como você bem lembrou, a minha origem é gestão e engenharia da qualidade. Eu achei que fosse por aí que eu iria me especializar. Mas aí o golpe de sorte, né? Como é que a gente diz? Graças a Deus, golpe de sorte, graças a Deus. Eh, eu me deparei com o sistema atual de produção, que recém aqui no Brasil, de forma mais ou menos consistente, estava chegando. Mas ainda assim com muita deformação, muitos erros de interpretação. Foi esse o meu primeiro momento. A curiosidade que me gerou, o fato de ser um tema relativamente novo para nós no Brasil, já não era mais assim, né? Obviamente, nem muito menos para os japoneses, né? Aham, Mas para nós era um tema novo e que chegava de forma assim fragmentada. Eu disse, cara, aí tem pano para manga, me desculpa a linguagem simplória. legal. E esse foi o meu primeiro contato, a oportunidade a curiosidade que me despertou, o fato, né, de um tema novo estar chegando, 30 e poucos anos atrás, 35 anos atrás quase, e de maneira fragmentada. E os caras aí tem uma oportunidade, né, de estudar e entender o que é isso, e quem sabe envolver outros, né, Isso, nessa legal. exploração. Foi assim. Excelente, excelente. Vamos voltar aqui um pouquinho na história ainda Claro. mais. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar aqui às origens, para quem está nos ouvindo entender um pouquinho a origem da qualidade. Em 1945, depois de duas bombas atômicas, o Japão totalmente destruído, a Europa totalmente destruída, sua indústria totalmente destruída, e os Estados Unidos totalmente intacto. Não teve uma troca de uma bala nos Estados Unidos Verdade. na Segunda Guerra Mundial, sendo uma ilhazinha muito distante, lá em Pearl Harbor, É verdade. lá no Havaí, né? E os Estados Unidos estão com toda aquela máquina industrial pronta para fornecer indústria para o mundo inteiro. eh, Nomeou o comandante-chefe que fez a rendição japonesa, o general MacArthur, para fazer uma reestruturação japonesa. E ele precisava fazer a reestruturação, fazer o voto feminino, fazer uma reforma naquelas instituições japonesas muito Verdade. tradicionais e tudo mais. E ele levou dois velhinhos, né? O Edward Deming e o Joseph Juran, para implantar o sistema de qualidade, que era um sistema inventado pelos americanos, mas que não tinha terreno fértil naquele processo. O que esses dois momentos se ligam ao sistema Toyota de produção? Puxa, fantástico. Que bacana você fazer essa referência, né, às origens
e aos gurus, né, da qualidade, Deming e Juran. E olha que interessante, Deming, Deming mesmo diz, ele conta na história, né, de que ele, nos Estados Unidos, fazia muito esforço para disseminar, né, a cultura da gestão da qualidade, engenharia da qualidade. E ele, a pau e corda, conseguia reunir, né, meia dúzia de gato pingado no auditório. No Japão, quando ele foi convidado, né, para falar para os japoneses a respeito desse movimento, ele conseguiu reunir 600 engenheiros num auditório. Ele ficou impressionado, né, com o interesse dos japoneses. E, de Com a fato, JUSE, não é isso? exatamente, Isso. através da JUSE. E isso, de fato, começou a criar-se um movimento nacional em prol da qualidade, em prol da gestão da qualidade, congregando os governos nas diversas instâncias, entidades de classe, empresas, empresários, no sentido de formatar um modelo geral, um modelo nacional de gestão da qualidade por desenvolvimento industrial. E isso, na verdade, foi a base das grandes organizações hoje, inclusive Toyota. A Toyota tem, e aí eu faço referência, né, ao livro, porque no livro eu exploro este modelo. Na base do modelo, a gente vai ver lá Company-Wide Quality Control, na base do modelo, nesse diagrama de blocos que eu propus, né, para representar o sistema de produção. Ou seja, é um elemento basilar, é um elemento fundamental do sistema Toyota de produção, o modelo de gestão da Que tornou qualidade. a Toyota a maior montadora do mundo. Exatamente, é verdade. A maior e a mais lucrativa das Ativa. montadoras, né, de automóveis de Tivemos série. também prazer, Ignaldo, estar com você aqui. Sensação Você é uma minha, pessoa que sempre. eu sigo, né? A gente já se conhece há um tempo e é muito, muito feliz aqui de estar em Fortaleza com o Eduardo. Muito obrigado. E ontem também no fórum, Eduardo, a gente fiz a minha palestra de TWI e é interessante, TWI não é a origem, né, no Toyota, mas depois de aplicado lá na Segunda Guerra e a Toyota, e o Japão como um todo levou a metodologia, houve um problema que os Estados Unidos não conseguiu, né, a própria metodologia que ela desenvolveu não virou cultura, É verdade. né? E aí, assim por diante, eu não acho que tudo nasceu da Toyota. Então foi o Demi, um americano que foi lá, né? Colaborou com também o censo no pós-guerra, né? É verdade. E o TWI é primórdio Outro também, mas exemplo. o interessante é a cultura, né? De como é que a Toyota pega as melhores práticas. Ela não é a criadora de tudo, ela não é, ela é sim a capacidade de fazer acontecer melhor prática em si, diante E do. sabe qual é, gente? Quem está nos ouvindo, entendendo um pouquinho aí da história da qualidade, como a gente transforma uma empresa através da qualidade e torna essa empresa líder mundial, como o Guinato está colocando aqui, que é a Toyota, porque a Toyota, para vocês terem uma ideia, o carro que mais vendeu unidades foi o Volkswagen, o Fusca, vendeu 23 milhões de unidades no mundo. O Corolla, até ano passado, tinha vendido mais de 100 milhões de unidades no mundo. É impressionante. É impressionante, né, Ignato? É verdade. Então, assim, sabe qual é a grande ironia? A ironia é o seguinte, que em 1980, os Estados Unidos, a General Motors estava fechando 7 fábricas nos Estados Unidos, demitindo mais de 100 mil funcionários. E a Toyota, a Honda, estava abrindo fábricas nos Estados Unidos e contratando mais de 100 mil pessoas no mesmo mercado, para o mesmo cliente, né? Que loucura, né? E aí o George Bush pai foi para os Estados Unidos numa missão, ou foi para o Japão numa missão, para descobrir qual era o segredo dos japoneses. E aí quando eles chegaram lá, descobriram que o segredo dos japoneses era justamente a gestão da qualidade É total verdade. que os americanos tinham inventado, mas que não tinham tido terreno fértil. É verdade. Então, quem está nos ouvindo aqui, acontece isso às vezes muito, não sei se você encontra isso, mas conosco aqui na Gomes de Matos acontece, Guinato, que às vezes a empresa está indo muito bem e ela não é fértil para receber novas propostas de trabalho, novos métodos de trabalho. Não sei se acontece. Acontece isso? Sem dúvida, com muita frequência, na verdade, né? E eu acredito que, pelo que eu tenho percebido, pela experiência, é claro que por diferentes razões, variadas razões. E eu diria mais até, é multicausal, são elementos que se combinam e determinam o insucesso, o fracasso de uma iniciativa. Mas e eu sei que está muito em voga a gente apontar como a causa mãe a falta de patrocínio da alta administração. Sim, com frequência isso aparece. Mas tem uma questão que eu acho que é negligenciada, e eu tenho percebido como aspecto chave, é o domínio conveniente e profundo do modelo que você quer introduzir. Então, hoje,
nessas iniciativas, as de insucesso são marcadas por uma boa intenção, um propósito interessante, né, de conduzir uma transformação, Sim, mas o entendimento precário, superficial do modelo que se quer introduzir. E aí é óbvio que se você não tem domínio profundo daquilo que você pretende como novo modelo, você não consegue conduzir o processo de transformação, você não consegue engajar ninguém. Porque não é fazendo apelo de gente, estamos juntos para pensar fora da caixa, vamos abraçar a árvore. Não é assim. é verdade. Você tem que engajar pelo domínio profundo que você tem, Exato. porque aí você transfere esse domínio profundo para quem você quer engajar e precisa ter na jornada. Então, esse é um aspecto que frequentemente é causa, está envolvido, né, nos insucessos como causa e frequentemente negligenciado. Falta de domínio profundo adequado. Legal. E você colocou, né, que justamente ontem você falou muito bem isso sobre esse domínio do ser humano, né, e essa valorização do ser humano para que a coisa aconteça, e essa busca da melhoria contínua para que efetivamente aconteça. E também você comentou uma coisa muito interessante que está nos ouvindo, porque às vezes as pessoas traduzem errado as coisas, né? Justamente por essa superficialidade. Então, eu lembro bem, Paulo, que quando eu ia implantar o programa de qualidade total dentro das empresas, né? Quando alguma coisa dava errado na empresa, durante o processo, alguém chegava e dizia assim: cadê a qualidade total? Não é total, mas só que não é total 100%. É toda a empresa buscando a qualidade, né? Exato. E aí as pessoas traduziam errado, É verdade. entendiam errado, o conceito É. raso, né? Exatamente. Isso Tem é um toda a grande razão. erro. É verdade, tem toda a razão. Claro, essas questões, você tem toda a razão, entendimento superficial e às vezes a tradução. E olha que interessante, né? Não é apenas uma questão semântica, né? Que você falou há pouco, por exemplo, qualidade total, há falhas, cadê o total? Não é só uma questão semântica. Na verdade, claro, essa é uma tradução possível, não? Total Quality Control, controle de qualidade total. Mas também é uma outra tradução, talvez mais apropriada, é Company-Wide Right. Quality Control. Yes. E aí sim, você entendeu? Assim, não Sim. é total no sentido de o processo de qualidade, mas é company-wide, é assim, o envolvimento de todos Todos. É isso da aí. organização. Então, Essa é a essa tradução conotação correta. não é semântica. É isso aí. Beleza. Paulo, muita gente confunde, já que a gente está falando nessas confusões que as pessoas fazem sobre métodos, né? Muita gente confunde Lean com apenas ferramenta de redução de desperdício. Na sua visão, qual é o maior mito ou a interpretação mais equivocada que você já viu sobre o sistema Toyota de produção? Que paulada. Pergunta capciosa cuja resposta, se eu tivesse, valeria 1 milhão ou mais de dólares. Mas eu me arrisco a dizer ou comentar, Eduardo San, que o equívoco mais frequente e perigoso é julgar que o sistema Toyota de produção é um conjunto de ferramentas para corte de custos, para redução de custos. E com isso enfocando nas maiores contas de custo, que é, por exemplo, Pessoas. salário, pessoas. Pessoas, né? Então, assim, há uma interpretação equivocada, claro, né, e rasa, de que o sistema Toyota de produção, o Lean System, é um modelo, é um conjunto de ferramentas para cortar custos e foca na folha de pagamento, foca no contingente, redução de pessoas. E esse é um tremendo de um equívoco e, obviamente, que determina insucesso, né, das iniciativas. Com certeza. Eduardo, essa história é interessante, Guinato. Eu conversei com o Roberto Ferro, que escreveu O Máquina que Mudou o Mundo, né? Sim. E ele fala assim, que saiu o nome Lean. O nome Lean foi desse livro que foi para Isso mesmo. ocidentalizar a explicação. Ele fala, esse nome a gente errou. Esse nome não diz o que é de fato, né? Aham. E quando tu traduz para o Brasil, é a produção enxuta. Então eu lembro do medo desse nome, enxugar. Tem toda a razão. Já penso logo em demitir pessoas, né? E isso foi um estudo, não sei se o Guinato pode me reconhecer esse assunto, que houve um afastamento por causa das semânticas, né? Você que falou exatamente isso, né? De ter que desmistificar as palavras, né? Mas eu fiz um curso de produção mais limpa, isso há anos atrás, na UFC. Produção mais limpa, limpar o quê? Enxugar o quê? Todo mundo vê isso nos cursos, né?
vamos limpar, vamos enxugar. O Boa. nome era esse o curso. E isso afastava muito. Inclusive, tem os grandes conceitos. Estava falando hoje com a Lígia, nossa gestora de RH, porque ela veio de indústrias e conhece o Lean, mas é um empecilho, assim, uma dificuldade de entrar nas indústrias de Lean e engajar o próprio RH. É verdade. O RH ele vê ali com engajamento uma competição, às vezes, É verdade. né? E não compra, não entende, né? E cai no que o Gnato falou. Infelizmente, alguns empresários entendem, não vou pegar o Lean para reduzir gente. É verdade. É. E aí E- agregar valor de fato, né? É outro É bom conceito. você ter trazido isso, Bruno, porque a gente já viveu também isso lá na reengenharia, A né? engenharia. Reengenharia o lembrado, pessoal bem lembrado. interpretou totalmente Bem errado, lembrado. né? Bem lembrado. Porque a reengenharia mesmo nasceu lá com o Juran. Ele dizia, se você não pode melhorar um processo, reengenharie o processo, faça o processo novamente. É isso. Hammer pegou anos depois e deu outro nome chamado reengenharia para isso e as pessoas interpretaram como enxugar a verdade, é empresa, cortar pessoas, né? Exatamente, tem toda a razão. E você está correto. Eu lembro bem, eu não era consultor à época, década de 80, meados da década de 80, quando veio forte o conceito da reengenharia. Eu acho que era Hamel e Prahalak. Prahalak e Hamel. Trouxeram chegou para nós aqui no Brasil. Isso. E neste momento, eu lembro bem também, começava a pipocar o sistema Toyota de produção, Sim. com mais força aqui no Brasil, e a tradução já se havia cunhado a expressão Lean System, exatamente na máquina que mudou o mundo. E aqui a gente traduziu como produção enxuta. Foi. Rapaz, eu lembro bem da comoção e, na verdade, o desconforto que foi a turma se aproximar de um modelo de gestão cujo nome remetia, né, a enxugar. Ou seja, e ao enxugar o quê? É verdade. Enxugar o quê, na verdade? Folha de pagamento, custo com pessoal. É. Quer dizer, gente, Um grande erro. grande erro, né? Grande Bem erro. lembrado. Legal. Paulo, quem está nos assistindo aqui no nosso podcast Lições Gigantes, normalmente são médias empresas. Fantástico, Empresas faturam em torno de 30 a 300 milhões ano. fantástico. Com essa filosofia do Lean, como uma média empresa pode iniciar o processo de implantação? Qual o caminho? Quais os primeiros passos? Puxa vida, fantástico. Eu, sem medo de errar, eu vou afirmar que o primeiro passo é entender com profundidade, né, esse modelo. Entender com profundidade, para de maneira consistente conduzir o processo de transformação, tendo o modelo como referência. A gente não implementa o Lean System e muito menos, obviamente, o sistema Toyota de produção. A gente tem ele como referência. O que a gente faz? O que se deveria fazer? Uhum. Entender profundamente o modelo de referência e, à luz dele, fazer os ajustes no modelo de gestão vigente, fazendo os ajustes, fazendo as otimizações, sempre tendo como referência o modelo original. Mas você não está implementando esse modelo, você está fazendo ajustes, né, e lapidando o modelo de gestão de operações vigente. Então, essa é a primeira questão que eu recomendaria. Né? E uma questão interessante, que bom que você trouxe à tona a questão do perfil da tua audiência. Uhum. Porque os casos mais interessantes, é claro que tem muita grande empresa no Japão, por exemplo, as missões técnicas ao Japão, que a gente realiza anualmente. É claro que a gente vai visitar a Toyota, vai visitar outras grandes corporações que são, puxa vida, né, o supra-sumo do Lean System, né? Uhum. Referências. Mas a gente também vai visitar pequenas e médias empresas que dão show Isso. em termos de Boa. aplicabilidade e maestria Isso. na aplicação desse modelo de referência. Então, puxa vida, é para grande empresa? Não é para grande empresa somente. É para empresa de qualquer porte e de qualquer natureza de atuação, qualquer que seja o segmento de atuação, indústria ou serviços. Então, eu reforço, empoderar-se, entender com profundidade o modelo de referência, porque é à luz dele que você vai fazer as transformações no teu modelo de gestão de operações, e é para qualquer organização, desde que haja essa preocupação, né, com o rigor, no domínio e na condução do processo de mudança. Quem não tem esse conhecimento aqui, Gnato, como te pode adquirir esse conhecimento? Boa, puxa vida. Existem algumas alternativas. É claro que a academia é uma alternativa, né? Os cursos de pós-graduação, tem bons cursos de pós-graduação, inclusive aqui no Ceará. Uhum. Curso de pós-graduação, você se instrui a respeito desses modelos de referência. Você pode fazer cursos, e tem várias organizações que oferecem cursos, né, de curta duração, que te permite, né,
construir esse conjunto de conhecimentos e, claro, você pode contratar um sensei para te ajudar nessa trajetória, né? Nesse processo de transformação, buscando o apoio de um especialista Legal, acostumado com esse processo, né? Orientação a quem está dando esses primeiros legal. passos. Se a gente pudesse eleger, Gnato, 2 grandes pilares da metodologia, quais seriam? Puxa vida! Isso é interessante, assim, quando se fala, né, do Lean System, sistema metodológico de produção. Eu ontem, na minha palestra, fiz referência aos 2 grandes pilares, Dois né? pilares. Eu até O perguntei just se. in time É. e a automação. É, Que você chama de Shidoka. exatamente, Jidoka. Jidoka. É isso mesmo. Então, mas olha que interessante, né? Esses são os 2 pilares do modelo de gestão de operações. É o Lean Manufacturing. É aquilo que aparece no coração da operação industrial, no caso, né? Aham. Mas, se eu olhar mais abrangentemente, o modelo por trás, eu enxergo por trás desse modelo da manufatura, desse sistema de manufatura, um modelo mental, né? Um conjunto de modelos mentais, uma filosofia, que o pessoal chama de Lean Thinking, ou Aham. mentalidade Lean. E aí nós temos respeito pelas pessoas e melhoria incremental e contínua, como os 2 grandes pilares. Muito mais a retaguarda, entenderam? Certo, Então, legal. Respeito pessoas e melhoria respeito pelas contínua. pessoas e melhoria contínua. Respeito pelas pessoas, que a Toyota apelida de Hitozukuri, desenvolver gente, é basilar. Então, esse é um dos motos mais poderosos dentro da Toyota. Um deles são 3. Segurança em primeiro lugar, bons produtos resultam de boas ideias. Você vê isso nos banners nas fábricas espalhadas, né, no mundo inteiro. E o terceiro é Monozukuri wa Hitozukuri desu, que maestria na manufatura resulta de desenvolver pessoas. Então, o Hitozukuri é central na Toyota. Legal. Uma das coisas, Eduardo, que eu Legal. aprendi com o Gnato foi. Porque você estuda muito, frequenta. E aí no Brasil eu trabalhei em indústria o tempo todo. Mas o Hitozukuri, né? A forma com que o Gnato se comporta, que a gentileza que ele tem, para mim é fora da curva, né? Isso é muito gentil. Então ele sempre atende todo mundo, sempre ele se comporta. E isso é uma essência do Hitozukuri, uma essência de pessoas, né? Você tem razão. E aí, assim, demorou para eu entender isso, de certa forma, porque a gente tem uma cultura aqui do Brasil que é diferente e é uma grande dificuldade você transformar a cultura, né? E Verdade. transmitir tem muito ideograma, né? Tem muito que você não consegue transcrever para o português brasileiro. Mas realmente, quando você incorpora o respeito às pessoas como cultura, e aí você. Isso é muito interessante, né? Verdade. Porque, vamos dizer assim, eu não conheço o Japão pessoalmente, né? Ainda. Ainda, né? Sou um curioso, já estudei muito, já li sobre a cultura japonesa e fiquei impressionado com alguns filmes que eu vi, por exemplo, lá no metrô em Tóquio, como tem muita gente ali na hora do rush, os guardas ficam com luvas brancas empurrando as pessoas para a porta poder fechar, né? Mas tem a luva branca que significa respeito. Eu estou te empurrando aqui, mas isso é mesmo. para você poder ir, né? Isso mesmo, é verdade, é verdade. Essa é a estação mais movimentada de Tóquio, então eles ficam empurrando, né, com o consentimento do passageiro. Sim. Ele sabe disso, né, porque de fato é para poder empacotar ele dentro Isso. do vagão, né, do É. metrô, para poder, né, fazer a jornada para casa, ou para o trabalho. E eles vão empurrando com gentileza e respeito e dizendo assim, estou sendo rude, estou sendo rude, estou sendo rude. Legal. Interessante. Aí tem 2 perguntas aqui que eu gostaria de fazer para você. Você já implantou o sistema em várias empresas brasileiras com cultura brasileira. Qual o maior desafio? Uau! O maior desafio são tantos, rapaz. Porque nós somos assim, eu ando no trânsito em Fortaleza, e nós somos assim, nós somos imprudentes. O brasileiro é imprudente, é da cultura. É As verdade. motos não respeitam mais sinais, não respeitam mais mão nem verdade. contramão, É verdade. né? Os carros avançam o sinal, uma velocidade muito acima da permitida nas vias. Então nós somos imprudentes. Não vou dizer eles porque eu faço claro. parte. Nós somos Nós, imprudentes, de fato, né? é verdade. Você sabe que tem uma questão que, via de regra, vem à baila quando a gente fala de a transformação dentro desse nosso cenário, né, no Ocidente, e aí comparando com o que acontece, como é que isso é feito no Japão, né? Vem à tona sempre uma questão assim, a gente tem uma dificuldade emocional porque nós somos indisciplinados. Cara, de fato, assim, a questão da disciplina, ela entra em cena em vários momentos. No entanto,
No entanto, muitas das questões dos insucessos, dos fracassos, dos descolamentos em relação ao que a gente planejou, em termos de transformação, eh, são equivocadamente associados à disciplina ou falta de disciplina. Na verdade, o que eu acredito e tenho percebido que está por trás, que o pessoal normalmente, porque são indisciplinados, porque falta de disciplina. Na verdade, há algo diferente aí. Não é a falta de disciplina, mas é o rigor. Quando alguém se descola de um fazer que foi ensinado, esse é o novo padrão. Bruno San, e eu sempre ensino, está aqui, ó, novo padrão, essa é a instrução de trabalho, você entendeu, não entendeu? Construiu junto com a gente, não construiu? Tá bom, então siga. E aí eu me dou conta de que, eventualmente, vou fazer um follow-up com você. Você não está fazendo conforme o padrão. O que aconteceu? Eu sempre digo, por favor, aqui o padrão é esse, né? Por favor, retome o padrão. Tá, sim, claro, claro, claro. Aí, de novo você está se descolando do padrão? Essa é a instrução aqui, por favor, né? Eu já começo a olhar com você, para você atravessado, assim. Esse cara é indisciplinado. Eu já, né, Sim. já dei o meu veredito. Aham. Ele é indisciplinado. Pô, ensinei, aqui tá claro a instrução. Por que não faz? Ele é indisciplinado. No fundo, é um equívoco, assim, é um erro crasso a culpar a falta de disciplina né, como causa. A causa, frequentemente, é por não estar cumprindo, descolou-se, porque ele quer entregar. Mas o método, ele não tem plena confiança nesse método que lhe foi ensinado. Por que não tem plena confiança? Porque não domina. Por que não domina? Porque não entendeu. Por que não entendeu? Porque não foi devidamente ensinado. Então, o processo de ensino-aprendizagem a gente negligencia brutalmente. Brutalmente. E isso é muito rigoroso. Dentro do contexto de Hitozuku, desenvolver pessoas, respeito pelas pessoas implica em você empenhar-se, enquanto líder e instrutor, a prover esse pleno entendimento, dar a condição de pleno e total domínio. Tem um método para isso, que é o TWI. Isso. Boa. É o TWI. Aham. Então, prover para o entendimento, total domínio, com isso, daí sim resulta a confiança. Legal. E se alguém confia num método, como, cara, é isso mesmo. Pô, que pena que eu não aprendi essa forma de fazer antes, porque é isso que tem que ser. Essa pessoa vai se escolar por quê? Boa. Você me Pessoal, ensinou que o responsável pelo aprendizado é o sensei, não o aprendiz. É verdade, sim. é isso mesmo. Se o aluno não aprendeu, é responsabilidade do professor. É isso, né? esse é um dos grandes motos na Toyota. Se o aprendiz não aprendeu, o instrutor não soube ensinar. É verdade. É. Assim, gente que está nos assistindo, só essa última sua fala já valeu o podcast. Fico feliz, muito Né? obrigado. Porque esse é um grande problema que os líderes brasileiros dentro das empresas sempre relatam. Que as pessoas não cumprem o padrão, que as pessoas não fazem como efetivamente foi ensinar, e você agora, através dessa técnica dos 5 porquês aí, É verdade, chega na causa raiz de que não é, né? tem razão. Pessoal, quem está nos assistindo, ó, ontem na palestra do Gnato lá no fórum, ele colocou 10 tipos de erros humanos, né? Olha só, Bacana. esquecimento, falta de entendimento, que você acabou de colocar, Verdade. má interpretação e identificação, inexperiência. Quinto, desobediência, distração, lentidão, falta de padrão, inesperado ou um erro intencional, né? E aí você coloca isso, e eu acho que isso aqui agrega demais a quem é líder para entender o seu papel efetivo na formação de um time extraordinário, de um grande time. É verdade, tem toda a razão. Isso é uma. Você fez uma menção específica, mas isso denota o que aqui a gente está discutindo, né? A necessidade de você dominar com profundidade os conceitos, né? o modelo de referência. Você trouxe à tona um aspecto importante da palestra de ontem, que eu enfoquei no finalzinho, o projeto de dispositivo da prova de falhas, o Pokayoke. Sim, Para você projetar um Pokayoke, aplicá-lo com eficácia, você precisa dominar profundamente os conceitos que estão por trás. Esse é o tipo de conceito, esses 10 naturezas de erro, são fundamentais para você poder projetar um dispositivo adequado. Porque se você não identifica, esse é um exemplo, né, da importância do domínio profundo. Porque se você não domina profundamente essa ocorrência, essa normalidade, você pode distorcer o projeto do Pokayoke, o Pokayoke não vai funcionar, e você acha que é porque no Brasil não funciona o Pokayoke. Você projetou errado, interpretou mal a origem, a natureza daquela normalidade, daquele erro de execução, entendeu? aham.
Legal, Então, boa, isso é uma evidência boa, assim, da grande preocupação que a gente tem que ter em domínio profundo, né, do que se legal, pretende trazer. legal. Para não precisar você ir no Google ou no ChatGPT, Pocayo, que é um sistema à Ah, prova de falhas. boa, boa, muito obrigado. Um sistema à prova de É falhas. isso mesmo. Muito Ginato, obrigado. Ginato, vamos dizer assim, nós temos muitas empresas, aqui nós temos uma indústria muito forte no Ceará, que é onde é a sede da Gomes de Matos, mas nós também aqui somos conhecidos como bons comerciantes, então nós temos um comércio e uma área de serviços muito grande. E assim, como eu, você também é empresário, além de consultor, nós somos empresários, né? Porque não somos somente consultores, temos uma empresa para administrar, às vezes com 40, 80, 100 pessoas que a gente administra. Eu não tenho o teu calibre, mas de Que é fato isso. é aventura fazer negócio. Eh, Quais são os ganhos que um sistema de produção Toyota, que um Lean Manufacturing traz, por exemplo, para uma empresa que atua no varejo, que atua no comércio ou para uma empresa de serviços? Puxa vida, que bacana. Eu tenho convicção, hoje, eu tenho convicção, claro, né, os ganhos, os resultados mensuráveis, né, em termos de, por exemplo, melhoria da competitividade, agilidade, flexibilidade, preço mais baixo, mais competitivo, esses são aspectos importantes, né, que, claro, qualquer negócio está preocupado com. Mas eu gostaria de apontar algo, de muito maior profundidade, que uma transformação, né, implementação do Lean System, como por exemplo, pode trazer, oferecer para a organização, que é a transformação dos modelos mentais. Se cria, óbvio que isso não é da noite para o dia, Tá? mas se há persistência, constância de propósito no processo, isso cria uma cultura e uma forma de pensar diferente nas pessoas. Ontem, no jantar, eu tive a chance de jantar ontem com meu amigo, nosso amigo Nasser, que é o CEO da Aeris Energy, e é um cliente, o Nasser é um amigo de longa data, e ele comentava, disse, olha, eles estão né, no meio a um processo de implementação, assim, teria dado os mesmos passos que demos, muito mais por força de ver o que eu vejo acontecendo com as pessoas, outrora simples operadores. Hoje a turma fala com conhecimento de causa, com domínio, com rigor e com orgulho, né, do que faz e da participação dele no processo de implementação e transformação. Boa. Isso não tem preço. Aham. Isso É um ganho, né? legado, Tangível. é um ganho que é difícil de mensurar, mas, cara, eu acho que esse é o ganho mais valioso, que é transformar as pessoas. Você cria um novo patamar para essas pessoas, né? E isso vai não só vai reverberar não só ali no ambiente de trabalho dele, enquanto o funcionário, o operador, mas na vida e nas outras instâncias de vida dele, na Verdade, família, no clube, onde quer que seja. Isso, verdade. né, Guinada, para as empresas é uma libertação do empresário, É porque a sua verdade, operação fica autônoma e melhora é de forma verdade. autônoma, né? Você tem toda a razão, é Aqueles verdade. empresários que precisam estar E esse é fazendo um grande ganho, né, Bruno? É verdade. Porque muitos empresários ficam presos no operacional, né? Você tem E exatamente. toda a ficam razão. dependentes da decisão dele em tudo É dentro da verdade. empresa, vive apagando incêndio, fica refém da empresa, né? É verdade, você Eu tem digo toda a razão. que cria uma empresa mimada, uma criança mimada, tudo depende dele, né? Boa Tudo analogia, é depende verdade. dele. Paulo, não podemos deixar de fugir desse assunto, né? Ontem eu finalizei a leitura de um livro chamado Super Agency, que é justamente do fundador do LinkedIn, do Reid Hoffman, né? Fantástico. Onde ele coloca justamente essa transformação que a gente está vivendo da tecnologia, nós como agentes, né? Até antes da invenção da máquina a vapor, nós utilizávamos sempre a nossa força como seres humanos e a nossa força dos animais para nos ajudar a fazer as nossas coisas, né? Correto. Tudo que a gente fazia, a gente tinha ou a nossa força ou a força do animal. Aí surgiu então a máquina a vapor, que aí mudou totalmente o mundo. E ele, no livro, compara agora esse desenvolvimento recente, que aí já faz algum tempo, nasceu lá em 1945, lá com Turing, Verdade. né? É verdade. Naquele livro lá do Enigma, né? Aquele filme de guerra lá que a gente assiste. Então, assim, o que a IA hoje vai impactar dentro desse sistema Lean, dentro desse aumento de produtividade? E aí eu emendo já uma pergunta na outra, porque você me apresentou que, por exemplo, quando
a sua empresa faz um projeto, ela tem um índice de retorno de 5 a 20 vezes o retorno do investimento. Então, focando em IA, o que muda, e também focando nesse ganho. Qual o ganho de 5 a 20 vezes, como a empresa tem esse resultado tão grande? Fantástico. Nós não vimos nada ainda, né? Nós não vimos nada ainda no que diz respeito aos impactos que a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, há de causar e promover. A gente não viu nada ainda. Tem muito mais por vir. E, assim, o nível de impacto nos negócios e nos resultados né, do que se conduz em termos de transformação, já são e vão ser cumulativamente assustadores, né? Hoje, por exemplo, no Japão, porque é a nossa referência, no Japão se fala, e a Toyota reconhece isso, está construindo um modelo que ela chama de Lean Industry 5.0, Indústria Lean 5.0. É o modelo Lean de gestão de operações clássico, só que potencializado com as tecnologias, e não há uma convergência, mas assim, 12 a 15 tecnologias que combinadas dão origem a essa plataforma tecnológica, né, que a gente tem como base, chama originalmente de indústria 4.0, no Japão 5.0, por conta de uma evolução aí que existe, né? Então ela se funde, o modelo físico do Lean System, de gestão de operações, se funde a essa plataforma tecnológica com a IA despontando como grande carro-chefe, promovendo assim, um ambiente de gestão cara, assim, assustador, surpreendente e assustador até, por conta, né, dos resultados que promove e, mais ainda, por conta do papel que vai exigir das pessoas, né, na execução e na gestão desse novo modelo, dessa plataforma. Nós ainda estamos engatinhando no que vai ser necessário, em termos, para nós, operadores, né, funcionários e gestores, do que vai ser necessário para orquestrar essa plataforma. A gente ainda está dando os primeiros passos, mas já se colhe resultados extraordinários, né, na aplicação dessa plataforma. Em algumas empresas que nós costumamos visitar no Japão, nessas missões técnicas, nós temos a chance de enxergar o reflexo do tipo, eu trago, me lembro agora, eu estou rindo porque você me fez lembrar um exemplo que, cara, é surpreendente. Yaskawa é um dos maiores fabricantes de robôs do mundo, né? Aliás, os maiores fabricantes de robôs do mundo estão todos no Japão, dos 10, 8 são japoneses, né? O maior consumidor de robôs para aplicação industrial é a China, o Japão vem em segundo lugar, mas esses robôs que estão aplicados na China são 90% japoneses. Tem crescido muito, né? Assim, a proliferação aí de empresas chinesas, fabricantes de robôs. Eu fui visitar a Yaskawa ano passado e é surpreendente o que a tecnologia está fazendo dentro dessa companhia. Eu fui ver a linha de montagem de cobots, os robôs colaborativos. Eu me arrepio quando me lembro, porque assim, é robô montando robô. Não tem operador humano. Robô montando robô. Cara, parece filme de ficção. Você entendeu? Exterminador do Futuro. Parece. Gostei da música dos caras. Robô montando robô, você entendeu? Então, assim, pô, se o ser humano não está ali como protagonista na montagem, está onde? Orquestrando tudo isso. Entendeu? Olha as habilidades que são requeridas para você gerenciar um modelo como esse. Verdade. Então, Legal. dá para dar uma extensão assim, né, do que vem por aí. A gente nem está vendo a pontinha do iceberg. Paulo, e o retorno do investimento? Puxa vida. Lead time que diminui, gestão de estoques que otimiza. Todos esses clássicos indicadores, né, como você bem lembrou agora aqui, lead time, agilidade, flexibilidade, custo, né, de fabricação, conversão, enfim, todos esses sofrem impacto. Como eu disse, acho que comentávamos antes a respeito da nossa prática na Lean Consulting, o retorno tipicamente é de 5 a 20 vezes, né, o valor investido. Eu quero acreditar, eu não tenho os números ainda. A gente não tem essa amostra consistente. Mas eu acredito que nós vamos multiplicar esse 5 a 20, né? esse índice de 5 a 20
por algo. Eu não, eu não vou me arriscar a falar em números, mas a gente não tem noção ainda do nível de ganho que, por exemplo, a tecnologia, a inteligência artificial vai promover, vai proporcionar para a gente. Não Legal. tenho dúvida. Paulo, gostaria que você falasse um pouquinho agora, gente, do livro, né? Puxa vida, que Sistema bacana. Toyota de Produção, mais do que simplesmente just in time. Que bacana, muito obrigado. Eu fico lisonjeado e feliz com a oportunidade de falar sobre um livro que foi escrito, curiosamente, 32 anos atrás, quando eu ainda estava no Japão, residia no Japão. Ele foi publicado, então, e eu lancei, claro, numa das vindas ao Brasil, aqui. Era uma edição despretensiosa, limitada, se esgotou rapidamente. Eu recentemente fiz uma revisão, pedi que a editora, então, relançasse, foi feita uma segunda edição. Para minha surpresa, agradável surpresa, também limitada a edição, foi esgotada rapidamente. E eu pedi uma reimpressão, esgotou-se rapidamente de novo. Então, isso, claro, me deixa satisfeito, né? Porque o que eu trouxe nesse livro foram descobertas que eu fiz acerca do modelo de referência, sistema de produção, e um arranjo para representar, né, esse modelo 30 anos atrás. Primeira questão interessante puxa vida, ainda tem né, essa reverberação. Tem interesse. Há necessidade de nós entendermos. A turma busca entender, né, o modelo de referência. O que é muito importante, a gente falava, né, de domínio profundo daquilo que você pretende usar como referência. Então, essa é uma evidência clara. Legal. Então, eu fico muito contente que isso né, ainda se manifeste. Por outro lado, acho que eu comentei ontem, né, na palestra, no Fórum Lean, puxa vida, mas a minha mensagem lá era que e por isso do título, né, Sistema Toyota de Produção, mais do que simplesmente just in time, porque tem um outro pilar, o de Doka, né, que é tão robusto e importante quanto o just in time, deveria vir antes, inclusive. E essa é a minha causa, né? Eu, há 30 e poucos anos atrás, falei isso, venho falando, mas ainda assim, puxa vida, parece que não caiu a ficha. Pessoas ainda... O pessoal ainda, pô, é verdade. Gritando que é verdade. Eu sou ruim de mensagem. 30 anos que eu bato essa tecla. Muito obrigado, Eduardo. Paulo, queria lhe trazer... Esse exemplar é seu. Obrigado. Queria depois que você desse o autógrafo. Mas esse claro, é o presentear com Nova Gestão. Fantástico. Vou ler com muito carinho, muita Nova atenção. Gestão é baseado... eu tenho um amigo, o Zé Salib Neto, que é o S da HSM, né? Quando ele vendeu o Salib vendeu a HSM, e ele fez o prefácio do livro e ele coloca justamente isso, né? Que com esse livro eu me junto a ele, ao Diego Barreto do iFood, a gente mostrando que essa nova economia e também como a empresa deve se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo, principalmente nesses 10 anos que a gente teve na pandemia, né? Fantástico. Então, e best-seller, né? Best-seller, graças a Deus. Parabéns, muito bom. Obrigado. Vou também ler o seu. Muito obrigado. Eu acabei de ler agora o Super Agency, então vou começar o seu hoje à noite, tá? Hoje à noite. E o exemplar vem com dedicatório, o amigo Paulo Renato, que Deus. Com certeza. Que bacana. Feliz. Gente, nós estamos aqui com um dos maiores especialistas, né, em sistemas Toyota de produção no Brasil, talvez no mundo, quiçá no mundo. Então, assim, Paulo, realmente muito obrigado pela sua generosidade. Eu confirmo, meu amigo Bruno, a sua gentileza, desde que nós nos conhecemos ontem, quando o Bruno foi me apresentar a você, eu digo, mas vocês não, rapaz, já estamos engalfinhado em altos papos aqui. Mas foi justamente que eu me apresentei, e aí nós começamos um papo super agradável ontem lá no fórum. Mas eu também tenho uma pergunta que eu não lhe fiz ontem no fórum, que é a última pergunta minha, depois o Bruno faz a última dele. E o impacto nas nossas empresas de consultoria? Como nós podemos adotar esse sistema Toyota de produção, nossas empresas que são empresas de serviços? Fantástico. É claro, né, a gente, poxa vida, empresa de consultoria, serviço de consultoria, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu digo que aqui é casa de ferreiro, espeto de aço inoxidável. Exato, é o que eu costumo dizer. Então, nós temos que ter, claro, né, muito rigor no que nós advogamos, walk the talk, né? Realmente fazer o que apregoa, né? É claro que eu não me arrisco a chamar ou categorizar a Lean Way Consult como uma empresa Lean. Não, eu não tenho essa
eu não tenho essa coragem. Mas sim, eu aplico muitos dos elementos em que eu reconheço que são potencializadores para qualquer negócio. Por exemplo, Hoshin Kanri, que é o desdobramento das estratégias, Aham. isso eu faço com muito rigor. Nós temos o planejamento estratégico, que é revisado regularmente anualmente. Nós temos o desdobramento disso. Então, nós temos, por exemplo, o A3 mãe, o A3 do negócio. Tem lá o A3. Eu sou o guardião, Legal. construo com todo o time, mas eu sou o guardião do A3 do negócio. O Asano-san tem o A3 de operações, de consultoria. O Komurizo-no-san, que vocês conheceram, é Aham. o head comercial e de marketing, ele tem o A3 de, né, growth, né, de crescimento de negócio, enfim. A Cris San, nossa diretora de recursos humanos, tem o A3 de gestão de pessoas e cultura. Então, algumas práticas, boas práticas, ainda que nós não sejamos uma empresa integralmente lean, mas nós utilizamos algumas práticas e recursos de gestão que reconhecidamente, puxa vida, sustentam um negócio lean. Legal. Então, por exemplo, né, eu acredito muito, né? E aí eu walk the talk mesmo, eu caminho Legal. conforme né, o meu discurso, né? Bom, De fato. vamos. A última pergunta, Guinato, como é que você se sentiu aqui conhecendo a Gomes de Matos? O que é que você pode nos dar aqui uma consultoria gratuita? O que Poxa você vida, pôde ver da gente? eu tô em altíssima dívida com vocês, porque as conversas que tive ontem com o Eduardo San, hoje com você, com a sua diretora de recursos humanos, e de novo com o Eduardo San, eh, eu já construí aqui uma dívida que eu não sei se eu vou pagar. Você tem competência, condição de pagar. Porque, assim, muito aprendizado. E o meu propósito, eu comentei isso com vocês, né? Além de, claro, a gente ter a condição de aproximar-se, né? O Yosep San é um profissional com quem eu me relaciono já há algum tempo, tive a chance de me aproximar ainda mais dele. A admiração dele por você é enorme, viu? A recíproca é mais que verdadeira, ele sabe disso. E ter a chance, né, de conhecer Eduardo San e a equipe, parte da equipe pelo menos. Então, por si só já justifica, né, o dia de hoje. Mas eu confesso a você, mais do que confessar, reforço o que disse ontem. Eu estou aqui para aprender. Porque nós temos 23 anos de jornada, vocês têm 30 anos, mas seguramente o que você já construiu, a Gomes de Matos já construiu nesses 30 anos, é um caminhão. É um caminhão de novidades para nós, um caminhão de aprendizagem para nós. Aí, então, assim, isso é muito interessante para mim. Eu adorei ter a chance de estar aqui com vocês, passar parte do dia hoje com vocês. Agora, o me preocupa é que eu não sei se eu vou conseguir reciprocar à altura. Que é isso. Muito Que obrigado. é Você já isso? fez isso, Não, você já muito fez obrigado. isso. Você é muito gentil. Ginato, muito obrigado, né, novamente pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, compartilhar aqui com os nossos ouvintes aqui do nosso podcast Lições Gigantes. Você que é um gigante nessa área, né? Eu acho que a gente sempre traz grandes nomes para cá para a gente Que fantástico. participar desse podcast, e é justamente isso, Lições Gigantes, né? Porque a gente aprende muito com a experiência dos outros, Tem né? razão. Espero que ano que vem eu esteja com você lá na missão ao Japão, que eu quero conhecer o Japão, né? Eu também vou, Eduardo. Eu tô postergando isso, mas vamos de tu. Quero conhecer lá, junto com vocês lá, passar esses dias lá maravilhosos lá. E para quem nos acompanhou até agora, né, fica o convite, compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir todas essas lições, todos esses aprendizados, esse poder da melhoria contínua, dessa gestão enxuta do sistema Toyota de produção, porque tem muito a crescer, tem muito a crescer. O aprendizado que a gente tem ouvindo outras pessoas e conversando com outras pessoas, vocês já estão aqui, vamos dizer assim, falam toda a vida isso, né? Porque a gente precisa criar empresas fortes. E como a gente cria empresas fortes, criando os empresários fortes. Quando a gente tem um empresário forte, ele cria uma empresa forte. Toda razão. Uma empresa só cresce também se o empresário crescer. E Corretíssimo. nada melhor do que a gente ouvir podcasts, compartilhar essas experiências. Então, por exemplo, hoje eu fui de manhã para um cliente que fica 1 hora daqui em Maracanaú, é 1 hora, e 1 hora de ida e 1 hora de volta. E aí eu aproveito essas 2 horas, Guinato, para aprender. Claro. Então eu ouvi um Fantástico. podcast de um grande empresário brasileiro, Fantástico. que hoje é nosso parceiro, que é o Thales Gomes, Fantástico. falando sobre a alma do G4, como ele é e tudo mais. E assim, a gente sempre
traz experiências positivas, né, de outros grandes empresários que passaram por algumas experiências e contribuem com a gente. Então, a casa é sua. Muitíssimo. Sempre que vier a Fortaleza, seja muito bem-vindo aqui a Gomes de Matos. Fantástico. E se tiver a chance de recebê-los, né, no futuro próximo em Campinas, que é a nossa base, serão muito bem-vindos, muito bem recebidos. Tomara que eu tenha essa oportunidade de reciprocar. Muito obrigado. Esse foi mais um Lições de Gigantes. E agora compartilha e fica para o próximo episódio que em breve estaremos lançando. Fantástico.